Então, assista o vídeo, pois ele é preparatório para tudo aquilo que nós estamos ouvindo e vendo desde o início das exposições do Evangelho de Jesus, conforme nos ensinou o apóstolo João. Assistamos o vídeo, depois voltamos, leremos a Escritura e daremos início à exposição da Santa Palavra de Deus. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus: a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. Evangelho de Jesus, conforme nos ensinou o apóstolo João, no 7º capítulo, dos versículos de número 37 a 53, está escrito assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Feche seus olhos, baixa sua fronte, vamos orar. Senhor, nós queremos bendizer o seu nome por esse culto. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, porque nesse lugar é um lugar onde a gente tem experimentado o Evangelho. E a gente tem recebido o Evangelho. E esse Evangelho tem nos feito fortes, firmes, prósperos. Não financeiramente. Se bem que em alguns o Senhor tem derramado prosperidade, está tudo bem, mas o Senhor tem nos feito prósperos em espírito. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem derramado água viva sobre nós nesse lugar.
E o meu pedido ao Senhor nessa manhã é que mais uma vez rios de água viva inundem esse lugar, inundem todos os corações aqui presentes. E que nós saiamos daqui cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus Cristo, cheios de Deus. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço. Orando em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no meio de uma multidão no último e mais importante dia da festa dos tabernáculos. Jerusalém está apinhada de gente, repleta de peregrinos de todas as partes. As ruas estão cheias. O templo resplandece numa celebração extraordinária. Crianças correndo, risadas, cânticos, o cheiro do incenso toma conta daquele ambiente. Dentro do templo, o sumo sacerdote realiza o ritual do derramamento de água. Esse era o ápice da festa. O derramar água sobre o altar era o símbolo da provisão de Deus lá no deserto. Era um sinal de que Deus tinha trazido água para o povo sedento. E não só era um sinal que apontava para o passado, mas apontava também para o futuro, pois o derramar de água representava a vinda do Messias e um futuro em abundância. Os olhos estão todos no sacerdote, os olhos estão todos no altar, é um momento sagrado. Todos estão vendo aquela cena, prendendo a respiração, o silêncio é geral até que o silêncio é quebrado. No meio daquela multidão enorme, uma voz acima da multidão se levanta. E essa voz diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todos param naquele exato momento. Todos se voltam para procurar de onde veio aquela voz. E encontram um homem simples no meio do povo, mas cuja presença é avassaladora. Jesus se coloca no centro do ritual e aponta que aquela promessa fala dele mesmo. Não era um rabino, não era um profeta, era alguém que falava com autoridade, era alguém que se fazia o próprio doador da vida e se colocava como Deus em carne. Quem era esse homem? Esse homem era o Verbo encarnado. E as palavras do Senhor Jesus cortaram aquele silêncio. Mas mais importante das palavras do que as palavras era o que elas significavam. Jesus não estava oferecendo água para aquela multidão. Ele estava oferecendo rios de água viva. Rios que fluíam do centro da adoração de Deus, do trono de Deus. E que seriam derramados sobre a vida de todo aquele que nele cresce. A fala de Jesus é um convite. Mas a fala de Jesus também é um desafio. Porque aquele que fala está se fazendo como Deus. Você deve compreender que depois desse momento a festa deixou de ser a mesma. Tudo mudou. O convite de Jesus ficou mais forte do que o ritual de derramar água. E assim as opiniões se dividiram totalmente. Líderes religiosos foram confrontados, preconceitos foram confrontados. E depois daquele convite tudo mudou na vida de todas aquelas pessoas. Assim como naquela festa, hoje a voz de Jesus também está sendo ouvida. E é um convite em que ele nos pergunta: você tem sede? Se a sua resposta a esse convite for sim, meu irmão querido, saiba que você estará entre aqueles que creram e certamente será saciado para o resto da sua vida.
Mas se a esse convite você recusar, nós deixaremos para sempre a companhia dos santos e ficaremos junto com os secos até o dia da consumação. O tema do meu sermão nessa manhã é o grito que quebrou o silêncio. E eu espero que esse grito quebre o silêncio do nosso coração, quebre o silêncio da nossa alma e nos faça diferentes de uma vez por todas. No versículo de número 37, no grande dia da festa, no último dia, está escrito que Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa é a primeira fala da fala do Senhor Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu já disse, esse era o clímax da festa. O sacerdote derramando água simbolizava a provisão de Deus no deserto. Nesse contexto, Jesus está se apresentando definitivamente como aquele que é capaz de saciar a sede espiritual. Ele não está oferecendo água. Percebe que a conexão é com o altar, que a conexão é com a água sendo derramada. O que ele está oferecendo é rio de água viva, é água que mata a sede perpétua. O que ele está oferecendo é a saciedade eterna. Ele se coloca como a água que dá vida. E ao se colocar como a água que dá vida, meus amados irmãos, Jesus está deixando claro que Ele é Deus. Ele está deixando claro que Ele é o Messias. Não restam mais dúvidas a respeito de quem Ele é. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas há uma segunda declaração que é mais contundente que a primeira. No versículo de número 38 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas vivas. Jesus não citou um versículo específico aqui, mas ele fez uma síntese de várias passagens do Antigo Testamento que falavam sobre água viva, que falavam sobre a obra do Espírito Santo. Por exemplo, lá em Isaías 44 diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a água seca, sobre a terra seca, perdão. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Jesus está citando o profeta Isaías, e está citando o profeta Isaías de uma segunda forma. No capítulo de número 55, versículo 1 de Isaías, diz o seguinte: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Olha que interessante, quando Jesus diz: quem tem sede, venha e beba da água que eu ofereço, ele está citando o profeta Isaías. Mas Jesus também está citando o livro do profeta Zacarias aqui. Zacarias 14, versículo 8 diz: naquele dia também acontecerá que de Jerusalém correrão águas vivas para todos os lugares. Olha que incrível! Jesus se coloca no lugar das promessas bíblicas. Ele afirma que Ele é o cumprimento de tudo. Ele é a verdadeira água. Ele oferece vida, renovação e salvação. A metáfora encarnada mostra que necessidades espirituais só são sanadas com água viva. Não com água corrente, mas com rios de água viva. Água viva que vem do trono de Deus. Água viva que vem do próprio Deus. Água viva que sacia a sede. Sabe, irmãos, na vida que nós vivemos, nós saciamos a nossa sede em várias cisternas. Eu e você procuramos poços para dessedentar a nossa alma. E infelizmente, alguns desses poços não têm nos levado à saciedade.
Quando eu e você vamos buscar matar a sede na fonte dos prazeres. Quando eu e você vamos buscar matar a sede nas religiões, nos títulos, nas conquistas, no dinheiro, na saúde ou em qualquer outra coisa, infelizmente, nossa sede jamais será saciada. E por que eu estou dizendo isso? Porque só Jesus oferece a verdadeira água viva. Só Jesus é o final da sede existencial. Só Jesus é a promessa de vida eterna. Só em Jesus bebemos da fonte certa. Mas a pergunta que a gente pode se fazer é: como eu posso beber dessa água? Onde está essa água? Quem é essa água? Jesus disse: venha a mim que eu lhe dou. Quem crê em mim será uma fonte a jorrar. Mas aqui ainda resta uma dúvida. E João, com uma sensibilidade absurda, vai fazer uma notinha de rodapé explicativa. Olha comigo o versículo de número 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Jesus estava falando do Espírito Santo. Jesus estava falando do dia que ele subiria ao céu e deixaria conosco o Espírito Santo. Jesus está falando que o Espírito Santo seria a fonte de água viva para sempre. E que esse Espírito só seria outorgado depois da morte, ressurreição e ascensão. A promessa do Espírito Santo não é apenas um consolo quando a gente olha para ela na Escritura. Ela é capacitação, transformação e principalmente saciedade. Quando os crentes do Antigo Testamento estavam cheios do Espírito Santo, eles eram plenos com Deus. Quando Davi foi tomado pelo Espírito Santo, quando Moisés foi tomado pelo Espírito Santo, quando os profetas foram tomados pelo Espírito Santo, eles estavam em perfeita comunhão com Deus. É capacitação, é transformação, é ressignificação, é saciedade. E agora, Jesus está prometendo que o Espírito Santo habitaria em todo aquele que nele cresce. E essa habitação geraria essa transformação, geraria essa saciedade, mas mais do que isso, transformaria cada crente numa fonte a jorrar perpetuamente. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim. Mas quem vier a mim vai receber o Espírito Santo. E a partir daí será uma fonte a jorrar na vida de outras pessoas. O Espírito Santo, meus irmãos, é o presente supremo de Deus ao seu povo em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Se a gente receber dessa água, nós receberemos da plenitude de Deus. E este Deus fará o nosso coração uma fonte a jorrar perpetuamente. Se eu e você bebermos da água que Jesus nos oferece nessa manhã, nós receberemos o Espírito Santo na nossa vida. E a partir daí, meus irmãos, nós não mais viveremos na força da nossa carne. Nós viveremos na força de Deus, na ação de Deus, na dependência de Deus. Se a gente receber o convite do Senhor Jesus, se a gente abraçar esse convite, nós teremos a vida transformada de uma vez por todas. Nós começaremos a viver um relacionamento diário com Deus. Nós buscaremos orientação de Deus. E nós receberemos o poder de Deus. E assim, nossa vida será transformada. Perceba o que Jesus está nos oferecendo aqui. Jesus está nos oferecendo uma vida transformada e ressignificada para sempre. Jesus está nos oferecendo vida e vida em abundância. Jesus está nos oferecendo uma vida frutífera. O grande problema é que todas as vezes que Jesus oferece
esse tipo de oferta, ou faz esse tipo de oferta, o povo se divide. E aqui o meu alerta é para que você não se divida, ou para que você não saia das palavras do Senhor Jesus e busque um outro caminho. O meu apelo é que você continue firme naquilo que você ouviu até agora. Porque assim que Jesus oferece isso, começa uma confusão enorme. Olha o versículo de número 40 até o 44. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, da onde Davi havia nascido? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Mas, versículo de número 44, diz que ainda haviam aqueles que queriam matá-lo. No texto em específico, alguns dentre eles queriam prendê-lo. A proposta de Jesus é universal. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, de si fluirão rios de água viva. O convite, ele é universal e o mais abrangente possível. O problema não é o convite, o problema é a resposta. A multidão ficou dividida, imediatamente dividida. Alguns reconheceram que Jesus deveria ser o profeta que Moisés havia prometido. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15, Moisés disse: surgirá um outro profeta maior do que eu, a ele ouvi. Alguns disseram: ele é o profeta. Outros disseram: ele é o Messias. Outros disseram: ele não pode ser o Messias nem o profeta, ele é galileu. E outros ainda queriam prendê-lo. Essa divisão, meus irmãos, ela sempre acontece. E nós já vimos aqui nesse púlpito, nos sermões anteriores, que os nossos preconceitos podem obscurecer a verdade. Que a nossa maneira equivocada de ver o mundo pode turvar os nossos olhos e a gente não conseguir perceber que só em Jesus há saciedade. Eu não posso simplesmente começar a raciocinar ou racionalizar a partir de preceitos humanos. Eu vou olhar, por exemplo, para esse texto e vou dizer: se eu tivesse muita grana, eu não teria necessidade. Eu não preciso de Jesus, eu preciso de muito dinheiro. Ou talvez você vai dizer: o que eu preciso é de saúde, eu não preciso de uma promessa. Ou talvez você diga: tá bom que Jesus vai resolver o problema do meu casamento, ou o problema da minha falta de emprego. Sabe, irmãos, que os nossos preconceitos, os nossos sentimentos, a nossa razão, os nossos achismos, a nossa própria existência se transforma no empecilho de crermos. E aqui não há nada mais claro. Se alguém tem sede, vem a mim e beba, e acabou. Não existe promessa mais clara. A promessa é franca e direta. A promessa é clara e límpida. E a resposta a essa promessa é um divisor de águas. Ou eu sigo, ou eu rejeito. E eu não posso esquecer, e nem você pode se esquecer, que Cristo sempre foi pedra de tropeço para aqueles que tropeçam. Todos aqueles que se apegam à sua sabedoria, todos aqueles que se apegam à sua razão, todos aqueles que se apegam à sua história, todos aqueles que se apegam às suas experiências, negam o que Cristo está oferecendo e negam o próprio Cristo do oferecimento.
Mas se a gente abandona os nossos preconceitos, se a gente abandona a nossa forma de ver o mundo, se a gente coloca isso de lado, Cristo se transforma numa rocha firme que dele flui água em abundância. Cristo se transforma numa fonte a jorrar. Quais os preconceitos te impedem de aceitar essa proposta? Pensa consigo. Religiosamente isso é impossível. Esse é um preconceito. A minha cultura me impede. Esse é outro preconceito. A minha experiência não prova que isso é verdadeiro. Esse é outro preconceito. Confronte nessa manhã as barreiras que te impedem de ver o óbvio. Quem tem sede, vá até Cristo e beba, e acabou. A presença de Jesus sempre vai dividir opiniões. Mas um ponto que a gente não pode esquecer, temos que decidir, e temos que decidir agora. Ou Cristo é um profeta, ou Cristo é o Messias, ou Cristo é alguém mentiroso, ou ele de fato é o Filho de Deus, ou ele de fato é o Deus encarnado, ou ele de fato é o nosso Salvador pessoal. Antes de examinar a Escritura nessa manhã, examine o seu próprio coração. O que tem te impedido de beber de Cristo a água que sacia sua sede? Orgulho? Tradição? Ideias equivocadas? Preconceitos? Medos? Incertezas? Abandone isso em nome de Jesus. Abandone isso e abrace a verdade. Pois se você não abraçar a verdade, a tendência é que sua cegueira espiritual dobre de tamanho. Olha comigo o versículo de número 45 até o versículo de número 49. Olha como os fariseus estavam lidando com tudo isso. Os fariseus tiveram clareza que Jesus estava se fazendo como a água do altar. Mas por causa do preconceito, do orgulho, da vaidade, da cegueira, da razão, da geografia, da tradição, da religião, eles se tornaram cegos. Versículo de número 45 ao 49 está escrito: Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E então os sacerdotes e fariseus perguntaram para os guardas: Cadê Jesus? Vocês foram buscar ele? Por que não o trouxeram? A resposta dos guardas é maravilhosa. Ele diz: jamais alguém falou como esse homem. Olha o que os guardas estão dizendo. Não dá para prender ele. A fala dele é maravilhosa. A fala dele é contundente. Ninguém falou como esse homem. Os fariseus poderiam dizer: então vamos ouvi-lo. Vamos até ele. Mas no versículo 47, os fariseus replicam e dizendo: será que vocês também foram enganados? Vocês também foram dissuadidos? Olha para nós, porventura, alguma das autoridades, algum líder dos fariseus, porventura, algum religioso creu nele? Versículo 49, então, mostra o coração da liderança daquela época e dessa época. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Mas essa ralé que fica atrás desse homem, não entende nada, é maldita. Os guardas foram prender Jesus, mas voltaram maravilhados. E quando a gente chega para perto do Senhor Jesus, sem preconceito, porque os guardas foram prendê-lo, não sabiam o motivo da prisão. Vão lá e prendam esse homem. Eles foram, mas assim que eles chegaram perto, eles perceberam que Jesus não representava nenhum perigo, mas ao mesmo tempo tinha uma autoridade tão profunda, que os guardas vão ficar admirados. As palavras de Cristo, quando a gente se aproxima dele sem preconceito, elas penetram os nossos corações, meus irmãos. E elas não penetram o coração de pessoa boa,
Ela penetra o coração de qualquer pessoa. A verdade de Cristo é tão poderosa para fazer até inimigos se renderem. Aqui são os guardas, inimigos do Senhor Jesus, inimigos de Deus, inimigos do povo, inimigos de tudo. Mas eles voltam dizendo: que homem maravilhoso é esse? Não tem como prender. Aliás, não tem como a gente prender, porque as palavras dele prenderam o nosso coração. E os fariseus? Os fariseus arrogantes, os fariseus prepotentes, vão acusar os guardas de serem ignorantes e manipuláveis. Vão dizer: vocês são ignorantes, vocês são tolos. E para piorar, os fariseus mostram exatamente aquilo que eles amavam. Eles amavam a eles mesmos. Algum de nós se rendeu a esse homem? E quando a liderança religiosa ama mais a si mesmo do que a lei, ela simplesmente despreza o povo. Esse povo é maldito, esse homem é um tolo, vocês são ignorantes e nós somos a verdade. A ironia aqui, e essa é a ironia da vida, e Deus tem um senso de humor que às vezes é bem irônico. A ironia é que os fariseus, no orgulho intelectual e religioso, estavam mais cegos do que qualquer um dos cegos daquela época. Eu já disse isso a vocês, que o maior obstáculo à fé não é a ignorância, mas o orgulho do coração. O maior obstáculo à fé não é a ignorância, mas é a dureza do coração, mas é a vaidade, o orgulho e o preconceito. Agora, se a gente ouvir Jesus com o coração humilde, se a gente abandonar nosso orgulho intelectual, nossos preconceitos religiosos, nossa experiência, se a gente deixar tudo isso para trás, o que te impede de conhecê-lo e beber dessa água? Nada, meu irmão, nada. E eu anseio que o seu coração esteja ansioso para ouvir Jesus de maneira humilde. E eu anseio para que de fato você saia daqui cheio do Espírito Santo, repleto do poder de Deus. Mas isso não virá pelo orgulho, pelo conhecimento acadêmico, pelo conhecimento teológico. Isso virá por um coração que se derruba e se debruça diante dos pés do Senhor, dizendo: dá-me dessa água, sacia a minha sede, mata a minha necessidade espiritual. E não adianta fala de homens para que isso aconteça. No final do texto, alguém se levanta em defesa do Senhor Jesus. Ninguém tinha se levantado até agora. No final do texto vai aparecer um personagem que já apareceu no Evangelho de João, lá no capítulo de número 3. E vai aparecer lá no finalzinho, entre o 20, o 21 e o 22, no finalzinho, Nicodemos vai aparecer mais uma vez. Diz o texto: Nicodemos, um deles, um dos fariseus, que antes fora ter com Jesus, perguntou para aquelas pessoas: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ninguém pode ser julgado sem acusação, é isso que eles estão dizendo. A lei não condena sem primeiro ouvi-lo, sem primeiro saber o que ele está fazendo. A lei não pode condenar um homem sem ouvi-lo. Nicodemos está apelando para a razão e para a verdade. Ele está dizendo: parem, parem. Ele está oferecendo coisa boa, mas o nosso preconceito tem feito com que a gente cometa uma série de ilegalidades. Não prendam esse homem. Não julguem esse homem antes. Façam um julgamento. Nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos primeiro que ele se defenda. Nós precisamos primeiro que ele apresente as suas reivindicações.
A fala de Nicodemos aqui, ela é perfeita, ela é a fala da sanidade, ela é a fala da sabedoria, ela é a fala da verdade, ela é a fala da razão. E qual é a resposta dos fariseus? Olha o versículo de número 52, responderam os fariseus, por um acaso, você também é da Galileia? É isso? Por um acaso, você é galileu também, Nicodemos? Nicodemos, Nicodemos, Nicodemos. Da Galileia não surge profeta, nem líder religioso algum. Eles olham para Nicodemos e acabam com Nicodemos e com Jesus de uma vez só. Nicodemos está defendendo a verdade, está defendendo a lei, está defendendo a razão. Mas os fariseus, movidos por preconceito, por zombaria, rechaçam Nicodemos de maneira total. Sabe, irmãos, a incredulidade não precisa de argumentos sólidos. A incredulidade nega a verdade, apenas por preconceito, apenas por pressupostos, apenas por ignorância. Os fariseus estão ignorando a lógica, mas ao invés de rebater a fala de Nicodemos, eles atacam Nicodemos. Talvez você já tenha passado por isso, né? Você está explicando alguma coisa e a pessoa para de te ouvir e ataca você. É isso, sempre foi assim, sempre será. A oposição de Jesus não é racional, ela é sentimental. A oposição do Senhor Jesus é porque as pessoas querem. Mas como é que termina o capítulo? Olha o finalzinho do versículo de número 53. Então, cada um foi para a sua casa. Há um silêncio no final do texto. Como é que acaba a história? O silêncio volta. Lembra do silêncio do início da festa? Lembra do silêncio da água sendo derramada no altar? Lembra do silêncio e que é quebrado pela fala do Senhor Jesus? Assim que o tumulto dissipa, o silêncio volta a reinar. E por que eu estou dizendo isso? Porque sabe, meu irmão, que quando a gente aquieta a nossa alma, quando a gente sossega a nossa mente, quando a gente aquieta o nosso coração, a vida volta ao seu fluxo normal. E a gente deixa de lutar, ou deixa de acreditar, simplesmente porque as coisas se normalizaram. Por que eu estou dizendo isso? Ora, porque nós começamos esse culto no silêncio, até que o silêncio foi quebrado com a fala do Senhor Jesus dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Assim que Jesus ofereceu água a você, a mim, a todos nós, essas inúmeras sensações começaram a aparecer. Bom, será que ele pode? Será que ele tem? Será que ele consegue? Será que é possível? Será que isso de fato é para mim? Será que eu posso experimentar uma vida e vida em abundância? Será que de fato eu posso debruçar sobre o Senhor Deus e receber aquilo que Deus quer de mim? Nessa angústia, se a gente deixar as coisas fluírem, sabe o que vai acontecer? A gente vai se levantar daqui e cada um vai para a sua casa, para a sua própria rotina, sem que nenhum de nós tenha saído do mesmo lugar. Isso que é o que está acontecendo no texto. Terminou a confusão, o que aconteceu? Deixa esse assunto para lá. Por que eu devo ficar preocupado com isso? Quer saber? Amanhã é segunda-feira, tem conta para pagar, trabalho cedo, amanhã minha vida volta ao normal. Deixa eu voltar para minha casa e tomar conta da minha própria vida. O diabo, o nosso adversário, em primeiro lugar, quer nos fazer não acreditar que Jesus tem água viva para nos dar, que Jesus pode transformar a nossa vida. E se o diabo não conseguir nos fazer rejeitar a Jesus, sabe o que ele vai fazer? Com que a gente seja indiferente a ele.
E talvez esse seja o crime mais inominável que eu e você podemos experimentar, ou cometer, que é a indiferença. Eu não posso sair de um sermão desse e voltar para minha casa e falar, a vida continua normal. Eu não posso, porque essa é a vontade do diabo para nós, sabe? É que a gente saia da igreja, volte para casa e nada mude. Que a gente volte para a nossa rotina, volte para os nossos relacionamentos, volte para as nossas crises, volte para os nossos problemas, sem que haja mudança. Essa frase aqui, e cada um foi para a sua casa, não pode ser entendida desse jeito. A gente deve dizer, sim, eu vou voltar para minha casa, mas eu nunca mais voltarei do mesmo jeito. Se você beber da água que Jesus te dá, se você beber dessa água, você voltará para sua casa sim daqui a pouco, mas voltará transformado, saciado, descansado. Você vai voltar para casa e vai perceber que a água que você precisa não está na geladeira e nem na torneira. Que a água que você precisava veio do púlpito, veio da Bíblia, veio do altar e do trono de Deus. Você vai voltar para sua casa, eu sei que você vai voltar para sua casa, o culto está terminando, falta 1 minuto para acabar. Mas eu apelo, não volte do mesmo jeito. Não saia daqui confuso, não saia daqui dividido, não saia daqui preso, não saia daqui endurecido, não saia daqui determinado a resistir. Aceite o convite, pelo amor de Deus, porque Jesus continua quebrando o silêncio do nosso coração, gritando em algum lugar, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você pode escolher ignorar, pode. Você pode escolher racionalizar, pode. Você pode escolher resistir, pode. Mas tudo isso tem um preço, assim como a sua diferença também terá. Não dá para sair da presença de Jesus de qualquer jeito. Então a pergunta que eu faço para você, como é que você vai sair daqui hoje? Como é que você vai embora? Você vai embora, daqui a pouco você vai embora. Como é que você vai embora? Vai embora saciado, cheio da água da vida. Encontrou, enfim, a água que te matava a sede. Vai embora feliz, meu irmão. Saia como o paralítico cantando. Saia como as mulheres dançando. Saia feliz, porque hoje houve salvação nesse lugar. Vai embora feliz. Se você foi embora confuso, meu irmão, eu temo muito pela sua existência e pelo seu futuro, porque a confusão vai te levar à incredulidade, a incredulidade vai te paralisar, e assim que você paralisar, tua vida acabou. E pior, se você sair daqui endurecido, o seu orgulho e a dureza do seu coração te farão mais seca, ou mais seco, do que todo o deserto que existe nesse planeta. A decisão é sua, e é somente sua. Mas não se esqueça, que quem crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Não se esqueça. Não se esqueça, que você pode deixar de ser um copo, ou uma colher, e pode se transformar num riacho, numa corredeira, num rio caudaloso, e pode ser um fluxo incessante de vida, de paz, de amor, de propósito, de poder, de santidade, de segurança, de espiritualidade, de fé. Você pode ser um rio de água viva. Para isso, basta vir e beber. E é só isso. A escolha é sua. Está na sua frente. A hora é agora. Então, vem e beba. E se transforme num rio de água viva.
Que Jesus tenha matado a sua sede hoje. E tenha matado a sua sede para todo sempre. Se coloque em pé, vamos orar. O silêncio da minha alma foi quebrado pelo grito de Jesus, que disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu tenho sede. Eu tenho uma sede que o prazer não é capaz de saciar. Eu tenho uma sede que o casamento não é capaz de saciar. Eu tenho uma sede que a saúde não é capaz de saciar. Eu tenho uma sede que o dinheiro não é capaz de saciar. Eu tenho uma sede que o poder não é capaz de saciar. Eu tenho uma sede que é persistente. Eu preciso matar a minha sede. Mas eu sou tão confuso. Eu duvido. Eu titubeio. Eu tenho medo. Eu racionalizo. Eu espiritualizo. Eu transformo isso em religião. E eu fico cambaleante, oscilante, prostrado. Não sei se eu vou, se eu volto. E os dias vão se passando. E eu acabo voltando para minha casa e tudo continua igual. Não me deixa voltar para minha casa do jeito que eu sempre volto. Me deixa voltar para minha casa diferente. Dessedentado. E antes de um galho seco, que eu volte, sendo um verdadeiro rio na vida daqueles a quem eu tanto amo. Permita que o meu lar se encha do Espírito Santo, por meio da minha própria vida, e que meus filhos, minha esposa, meus parentes, meus vizinhos, meus netos, meus companheiros de trabalho, minhas ovelhas e todos aqueles que estão ao meu redor recebam da água do Espírito por intermédio da minha própria vida. Essa oração eu não faço pelos meus irmãos, é a minha oração, a mim. Eu não quero voltar do mesmo jeito. Não quero que seja mais um sermão. Eu estou cansado de sermão. Eu quero voltar cheio. Eu quero levantar no meio da multidão e dizer: eu quero essa água. Eu preciso dessa água. As pessoas ao meu redor precisam dessa água. Não me deixe voltar do mesmo jeito. Mas me deixa te agarrar hoje de um jeito, para que o Senhor nunca mais vá embora. Mata a minha sede. É isso que eu peço nessa manhã. Mas eu também peço pelos meus irmãos, mata a sede deles também. O Senhor não oferece um copo d'água, o Senhor oferece um rio caudaloso, uma fonte a jorrar no meio do deserto para sempre. Mata a sede dos meus irmãos. Mata a sede. E transforma o casamento, transforma as finanças, transforma o lar, transforma a igreja, transforma, Senhor. Não deixa com que o diabo vença. Pelo contrário, nos faça mais que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. A gente se alegra no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.